de aventura. Quando você é criança, a série parece um caos aleatório. Princesas feitas de doce, vampiros, magia, piadas sem sentido, aventuras absurdas, mas quando você cresce, algo muda na forma como você vê algumas coisas na série. Você percebe que aquele mundo colorido estava escondendo algumas outras coisas, como solidão, traumas, medo, responsabilidade e principalmente o terror silencioso de deixar de ser criança. E nenhum personagem representa isso melhor do que Finn, porque Finn não é apenas um herói lá na série, ele é literalmente uma criança tentando sobreviver o processo de amadurecimento. E talvez seja isso que torna a jornada dele tão desconfortavelmente humana, porque crescer não significa apenas ficar mais velho, significa descobrir que o mundo não é justo, as pessoas não são permanentes, o amor falha, os adultos não sabem o que estão fazendo e você não pode salvar todo mundo. Durante toda a série, Finn luta contra os monstros, mas o verdadeiro inimigo sempre foi outro: o Finn da infância. A infância do Finn como fantasia. No começo da série, Finn vive como toda criança gostaria de viver. Ele tem aventuras todos os dias. Não existe escola, não existe obrigação, não existe consequência real. O mundo de Ur parece um playground infinito. Finn acredita em coisas simples: o bem vence o mal, heróis salvam pessoas e se eu fizer a coisa certa, tudo vai ficar bem. Isso é importante, porque a infância funciona exatamente assim. A criança enxerga o mundo de forma moralmente organizada. Existem vilões, existem heróis, existe recompensa e existe justiça. E Finn encarna perfeitamente essa visão infantil. Ele quer ajudar todos, quer ser amado, quer provar o seu valor, quer viver aventuras eternamente. Só que Hora de Aventura faz algo raro. A série não congela o personagem na infância. Ela obriga o Finn a crescer. Quantas séries a gente vê por aí que o personagem principal ou os personagens principais, eles não evoluem ali durante a vida deles, assim, de forma biológica. Não tem aquela fase do crescimento, de sair da vida de criança para a vida adolescente, de ter esse crescimento para a vida adulta. Muitos personagens ficam naquela estagnação de ser sempre criança. E essa série traz essa grande diferença aqui. E aí que tudo começa a ficar mais doloroso para o personagem durante a série. O primeiro choque: o mundo não funciona como o Finn imagina. Uma das maiores mudanças da série acontece quando Finn começa a perceber que as pessoas são emocionalmente complicadas, principalmente as princesas Bubby e Boom. Não sei se eu falei certo. No início, Finn idealiza ela como uma princesa perfeita, uma figura quase inalcançável. Isso é exatamente comum na adolescência. Os adolescentes transformam pessoas em símbolos. Não ama a pessoa real, ama a ideia dela. E Finn faz isso constantemente. Só que a princesa Jujuba, eu anotei algumas vezes o nome em inglês e outros em português. Só que a princesa Jujuba destrói essa ilusão pouco a pouco. Ela é fria às vezes, manipuladora em certos momentos, obcecada por controle, distante emocionalmente. Ela não corresponde à fantasia heróica que o Finn criou. E isso é devastador. Imagina que na maioria das histórias de heróis, o que eles querem? Salvar a princesa. Nessas histórias que tem puxando mais lado de Hora de Aventura, onde os heróis vão atrás das princesas e as princesas são aquele tipo de pessoa mais modesta, mais carinhosa, que acredita mais nas pessoas. E aqui a princesa Jujuba é trazida de uma forma completamente diferente, porque amadurecer é exatamente isso: descobrir que as pessoas
não são tão simples quanto pareciam. Seus pais não são perfeitos, seus ídolos são falhos, seus relacionamentos não seguem lógica. A infância morre quando a idealização também morre. E o fim começa a entrar nesse processo cedo demais. Marceline representa o outro lado da maturidade. Se a princesa Jujuba representa a racionalidade extrema, Marceline representa algo diferente. Ela é uma adulta emocionalmente ferida. Por trás da atitude descontraída existe abandono, trauma e solidão acumulada por séculos. E Finn começa a perceber uma verdade assustadora. Crescer também significa carregar dor. Quando você começa a entender mais sobre o mundo à sua volta, você começa a reconhecer aquilo que faz você sofrer. Você costuma sair daquela bolha em que você vê as coisas acontecendo e deixa elas passarem. E aí você começa a entrar na bolha em que as coisas chegam para você e ela fica. Você consegue interpretar, além de interpretar, sentir. E é isso que faz você começar a ter aquele estalo para começar a ter um pensamento de crescimento e mudança, para começar a sair daquele pensamento de criança. Hora de Aventura constantemente destrói a visão infantil de Finn através dos adultos ao redor dele. Como eu havia falado dando um exemplo, nenhum adulto está realmente bem. E quando a gente é criança, a gente acredita muito nisso. Os adultos muitas vezes tentam mostrar para crianças que eles estão bem, porque a criança é só uma pessoinha ali que não precisa compreender tanto sobre isso. E os adultos, eles são os pilares que garantem a segurança das crianças. Se os adultos demonstrarem que eles não estão bem, as crianças, o que elas vão pensar? Elas vão ter que deixar de ser crianças e começar a ter um pensamento mais à frente, pensar a ver e olhar que os pais estão sofrendo, os adultos ao redor, e isso começa a tirar totalmente aquela inocência de uma criança. Então, dessa forma, todos os adultos estão quebrados de alguma forma, e isso é uma transição psicológica extremamente real. Quando somos crianças, imaginamos que adultos possuem controle da vida deles. Depois, crescemos e percebemos que eles estavam improvisando o tempo inteiro. Você depois que cresce, você começa a perceber que você tem que improvisar. Muita gente pensa que quando cresce tem que seguir exatamente um plano que vai dar certo. E isso muitas vezes não vai dar certo. Você improvisa a maior parte do caminho, porque cada experiência que você vai tendo vai trazendo novas convivências, novas interpretações e novas formas para você encarar o mundo. Então, o Finn vai percebendo isso lentamente, e quanto mais percebe, mais inseguro ele fica, porque até os adultos estão perdidos. Então, quem deveria ensinar o caminho para eles? Jake, o irmão que não cresce. Jake é talvez o personagem mais importante para entender o medo de crescer que existe em Finn. O Jake funciona como instabilidade emocional. Ele é relaxado, despreocupado, quase zen. Enquanto Finn sofre tentando entender o mundo, Jake simplesmente vive. Ele é como uma criança mesmo que não cresce, a criança que apenas vive as experiências sem se tocar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, aquilo ali é ruim, aquilo ali traz isso, traz aquilo. Ele apenas vê as coisas ao seu redor. Mas existe um detalhe importante. Jake já é um adulto, mas ele já passou pela crise de identidade que Finn está enfrentando. Por isso ele parece confortável consigo mesmo. O problema é que Finn tenta usar Jake como proteção contra a maturidade. Ele quer continuar vivendo aventuras infinitamente, quer manter aquela dinâmica infantil dos dois para sempre. Só que o tempo não permite isso. Jake começa a construir família, ter prioridades diferentes, mudar. E isso gera uma dor silenciosa na série, porque um dos maiores medos da adolescência é perceber que as relações mudam. Amigos mudam, pessoas se afastam, rotinas desaparecem.
A vida de uma criança que você percebe é o quê? Acordar de manhã, tomar café, ir para a escola, se vai para a escola, chega em casa, almoça, de tarde tem lanche, você faz sua tarefa, mais à tarde, chegando à noite, brinca, volta para casa, toma banho, janta, dorme. Você segue uma rotina e a criança ela não se cansa disso. Não é como um adulto que tem que sair, trabalhar, sabe das coisas, sabe que precisa do dinheiro, de botar comida na mesa. A criança, ela tem a comida na mesa, o dinheiro está lá com os pais delas. Ela não precisa se preocupar com isso. Mas você não pode congelar em momentos felizes. Finn tenta fazer isso o tempo inteiro. Isso porque ele vem crescendo. Você não é uma criança o tempo todo. Em algum momento você vai ter que crescer e lidar com as coisas. Mas Hora de Aventura constantemente mostra que crescimento exige perda. O trauma emocional de Finn. Muita gente lembra de Finn apenas como o garoto otimista, mas emocionalmente ele é um personagem extremamente instável, especialmente nas temporadas intermediárias, quando ele sofre rejeição amorosa, quando perde referências, quando começa a entender a complexidade do mundo. Finn entra em crise, e isso aparece de várias formas, quando ele age com impulsividade, com raiva, com confusão emocional, com dependência afetiva e necessidade constante de validação. Ele começa a agir menos como criança e mais como adolescente real. E adolescentes raramente são emocionalmente equilibrados, porque estamos vivendo um colapso de identidade. A infância acabou, mas a maturidade ainda não chegou. Existe um vazio entre essas duas fases. E Finn vive exatamente dentro desse vazio. O braço perdido, a infância arrancada. Um dos símbolos mais fortes da série é quando Finn perde o braço. Isso não é apenas um choque visual, é simbólico. Perder o braço representa perder a inocência. Depois desse momento, Finn nunca mais volta a ser o mesmo. Ele fica mais introspectivo, mais cansado emocionalmente, mais consciente das consequências. Hora de Aventura usa a fantasia como metáfora psicológica o tempo inteiro. E o braço é quase um ritual de passagem, como se a série estivesse dizendo: agora você não pode mais voltar. Na vida real, todos possuem momentos assim, momentos em que alguma experiência destrói permanentemente a visão inocente que tínhamos do mundo. Pode ser uma decepção, um término, uma perda, uma morte, ou simplesmente perceber que o tempo passou. Depois disso, você continua vivendo, mas não da mesma forma. O medo de crescer não é medo da idade. Esse é o ponto mais importante. Finn não tem medo de envelhecer. Ele tem medo do que o envelhecer significa, porque crescer exige aceitar mais coisas dolorosas. Você não é especial o tempo inteiro, nem todo o amor vai funcionar, você não vai conseguir salvar todo mundo. Algumas pessoas vão embora, a felicidade não é permanente, o mundo não entrega fechamento para tudo. A infância funciona porque existe fantasia de controle. A maturidade começa quando essa fantasia quebra, e Finn luta contra isso. Toda a série, às vezes tentando agir como herói compulsivamente, às vezes se prendendo emocionalmente a pessoas, às vezes se distraindo com aventuras, mas no fundo ele está tentando escapar de uma verdade inevitável. Ele está mudando. O mundo de Wu também está crescendo. Existe outro detalhe brilhante em Hora de Aventura. O próprio mundo amadurece junto com o Finn. No início, cores fortes, piadas rápidas, aventuras episódicas. Depois, guerra nuclear, solidão existencial, memória, trauma, fim da civilização, identidade, morte, propósito. A série praticamente cresce com o público. Isso explica por que tantas pessoas reassistem a série depois de adultas e sentem algo estranho, porque elas percebem que não estavam vendo um desenho infantil, estavam vendo uma história sobre transição humana, sobre o momento em que fantasia deixa de proteger você da realidade. O relacionamento de Finn com o amor. Grande parte do amadurecimento de Finn acontece através dos relacionamentos, e isso é extremamente realista. Muita gente só começa a amadurecer emocionalmente depois de sofrer romanticamente. Finn idealiza relacionamentos, projeta a felicidade em outras pessoas, acredita que,
amor resolverá o vazio interno. Só que a série constantemente quebra essa perspectiva, porque amor não cura identidade. Você continua perdido mesmo sendo amado, e talvez seja um dos aspectos mais maduros de Hora de Aventura. A série não trata romance como recompensa final, trata como parte confusa do crescimento. Finn aprende lentamente que relacionamentos não existem para completar alguém, e sim para compartilhar a experiência enquanto ambos continuam incompletos. E isso é maturidade emocional. A aceitação final. No fim da jornada, Finn muda completamente. Ele continua bondoso, continua aventureiro, mas agora existe melancolia nele, uma calma diferente. Ele entende que não pode controlar tudo, e isso conecta diretamente com a transição para a vida adulta, porque maturidade não significa virar frio ou perder emoção. Significa aceitar impermanência, aceitar que pessoas mudam, que você muda, que frases acabam. E talvez o maior mérito de Finn seja justamente esse. Ele não deixa a dor transformá-lo em um cínico. E isso é raro, porque muitos adultos, depois de perderem ilusões, passam a tratar a sensibilidade como fraqueza. E talvez aí você deva aprender com Finn, porque ele amadurece sem abandonar completamente a capacidade de sentir. E talvez essa seja a mensagem mais importante da série. Concluindo aqui, Hora de Aventura nunca foi apenas sobre aventura. Era sobre o fim silencioso da infância, sobre perceber que o mundo é maior, mais estranho e mais doloroso do que parecia. E o fim funciona tão bem porque ele reage como uma pessoa deveria reagir. Com medo, com confusão, com apego, com impulsividade e com esperança. Ele quer continuar sendo criança. Se você tem uma interpretação diferente do desenho depois de assistir, depois de adulto, coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, e deixe mais ideias de vídeos e ou séries para a gente analisar de forma filosófica. Até a próxima.